Fala pessoal, bom dia. Bem-vindos a mais uma sessão de webinar, do nosso programa de webinar da Iniciativa Z. Hoje eu estou aqui com dois amigos para tratar de um tema que acho que é bastante legal para quem é da área de mainframe, que é para falar da parte de virtualização e mais especificamente do PRSM, né, o famoso Prism. E para trazer essa mensagem para a gente está com o famoso Fernaf, ou também conhecido como Fernando Ferreira, para os menos íntimos, e com a Carol S., que é a Carol Joaquim, para trazer um pouquinho desse mundo de virtualização que a gente tem no mainframe, todas as possibilidades, como funciona. E essa é uma sessão bastante legal, porque ela vai servir como um conteúdo introdutório, mas também a gente vai tocar aqui em alguns pontos que não são tão introdutórios assim. Tá? Antes da gente começar a sessão, obviamente eu quero pedir para que os meus amigos aqui se apresentem, né? Então, começando aí pelo Fernaf. Fernaf, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Rafa. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Ferreira, sou arquiteto de Z da IBM, trabalhando junto ao Banco Bradesco, e estou trabalhando na área há algum tempo. Alguns anos aí. Algum tempo aqui. O pessoal me chama de Fernaf, que é o nome do meu usuário, né? Mas fiquem à vontade de me chamar pelo nome que vocês preferirem, já me chamam de tanta coisa que Fernaf tá ótimo. Legal, obrigado, Fernaf. Carol, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Rafa. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom, então sou a Carol Joaquim, trabalho aí na IBM há 20 anos, muitos deles com mainframe, e atualmente atuo no time de arquitetos do atendimento da conta Itaú, e tenho foco aí em arquitetura Z, tá? Bom dia para todo mundo. Bacana. Um pouquinho de chiado, eu não sei se é do microfone de vocês. Agora parou. Mas vamos lá, vamos entrar direto aqui no assunto do tema, do assunto do dia. Eu vou passar para vocês e eu vou estar acompanhando aqui no chat, caso vocês tenham alguma dúvida, pessoal, eu vou passando para eles, interrompendo caso seja necessário, tá bom? Carol, Fernaf, é com vocês. Legal. Minha tela tá ok, Rafa? Sim, estamos vendo. Então tá bom. Bom, aqui as apresentações nós já fizemos, né? Depois, na versão que a gente disponibilizar para vocês, nós vamos colocar aqui nossos contatos, que ficou faltando. Fiquem à vontade aí para nos dar um alô, se ficar alguma dúvida que a gente não consiga esclarecer ao longo da sessão, tá bom? A ideia aqui hoje é falar sobre virtualização, como o Prisma é o fundamental para virtualização mainframe, e aí a gente vai entrar em alguns conceitos de particionamento lógico, de como que ele funciona, como são feitas as configurações, algumas boas práticas, e no final a gente encerra com algumas novidades de gerenciamento, né, algumas novidades que o Prisma introduz nas E15, tá bom? Aqui, para iniciar, eu tenho uma animação onde eu falo um pouco das várias formas que o ambiente mainframe pode ser virtualizado, virtualização essa que já tem aí mais de 50 anos, né? Então, antes mesmo dos conceitos de virtualização serem super atuais, super cool, né? O mainframe ele já fazia essa virtualização desde sempre, né, de recursos. Então, basicamente, assim como toda plataforma, a gente tem lá um conjunto de recursos físicos, né, de processadores, memórias, canais de I/O. O foco da nossa apresentação aqui vai ser em processadores, né, porque é a parte ali que seria aqui o nosso foco de configuração lógica das partições, mas e que toca mais os conceitos de virtualização,
mas todas os outros componentes, o Prisma, que é esse hypervisor que que possibilita que os recursos sejam entregues e shareados entre as diversas partições aconteça, né, ele também atua nos outros componentes físicos. Até antes mesmo do Prisma, a gente tem o Millicode, que é um nível de hardware anterior, né, baseado em assembly. Ele faz ali toda a parte de comunicação mesmo do físico com o hypervisor Prisma. E aí a gente tem o Prisma, que é essa tecnologia que permite a virtualização. Então, basicamente, o Prisma, auxiliado com outros vários componentes, e alguns deles o Fernando aí vai explicar, mas principalmente o HyperDispatch, né, vai fazer esse gerenciamento e esse compartilhamento. Então, eu coloco aqui nessa imagem algumas possibilidades, né, sendo que a parte aqui da esquerda vai ser mais o nosso foco, mas a gente vai dar uma geral aqui. Então, a partir do momento que eu crio uma partição lógica, né, imagina que aqui eu estou num único box, Z15, por exemplo, né, que é a nossa máquina mais atual, eu quero brincar aqui de particionar a máquina e quero explorar tudo que eu consiga dentro dos conceitos de virtualização. Então, eu vou ter lá eu vou criar uma LPAR, e nessa LPAR eu vou colocar o meu velho e também atual e muito bom ZOS, né. No ZOS, que aí eu vou falar algumas coisas meio básicas, porque como o público aqui é muito diverso, né, dentro da Iniciativa Z, a gente tem desde pessoas que estão iniciando na carreira, ou que estão querendo aprender um pouco, até o pessoal que já é mais fera, né, então eu vou tentar mesclar um pouquinho aqui, colocando um pouco de conceitos básicos. Então, o ZOS, que é um dos sistemas operacionais aí do mainframe, e em cima do meu ZOS, eu posso ter aí diversos middlewares ou aplicações rodando. Então, aqui alguns exemplos dos mais tradicionais, desde os mais tradicionais, que são os monitores DB2, IMS, banco de dados DB2, IMS também, MQ, eu posso rodar Java, né, uma JVM, Unix System Services, que é o Unix dentro do ZOS, o ZOS Container Extension, que é um conceito novo a partir do ZOS 2.3 2.4, desculpa, para rodar Docker no mainframe. Então, eu criei uma partição lógica. Então, o Prisma, ele tem, junto com outros componentes, a função de propiciar que todos esses recursos que a gente está vendo aqui, de processador, memórias e canais, sejam compartilhados entre essas diversas LPARs que vão sendo criadas aqui no meu pipeline, tá? Então, mais uma LPAR, onde eu posso rodar um Control Facility Control Code, que é o código que gerencia um cluster do mainframe, que é o Parallel Sysplex. E aí aqui, pessoal, notem que para o CFCC, o processador, né, que aqui está representado, é o ICF, que é o processador de coupling, para fazer essa operação. Já na LPAR de ZOS, eu tenho outros processadores, e aqui representados eu tenho o CP, que é o processador normal de MIPS, e o ZIP, que é aquele que é o especialista para executar cargas determinadas. Estou brincando ainda aqui de criar LPARs, eu vou criar uma outra partição, que é um Security Service Container, para rodar alguns serviços específicos de forma containerizada, né, como se fosse um pack. Uma quarta LPAR, onde eu vou rodar um Linux nativo, né, um Linux 11 nativo, e para isso eu estou contando aqui com um processador especialista, que é o IFL. Uma quinta, né, a gente já está na quinta LPAR, onde eu vou colocar um outro sistema operacional não tão utilizado como o ZOS ou os demais, que é o Linux, que é o ZVSE. Uma outra partição, assim como o ZVSE, um outro sistema operacional, também não muito utilizado atualmente, mas ainda utilizado por algumas empresas, que é o ZTPF. E uma terceira, uma sétima LPAR, onde eu posso colocar um outro tipo de hypervisor, que é o ZVM, que vai cuidar da virtualização lógica também dos recursos, para
N máquinas virtuais Linux, né, instâncias de Linux rodando virtualizadas em cima dos EVM. Uma penúltima eu paro aqui, onde eu também vou criar um novo ZVM, mas aqui com o conceito de rodar ZOS em cima desses EVM. Então não é muito comum, mas alguns clientes utilizam dessa forma, né, às vezes tem poucos recursos para dedicar para uma partição e precisa de mais uma partição ZOS, então cria uma camada adicional de virtualização através do ZVM para criar outras partições de ZOS, pode ser, por exemplo, para um ambiente de desenvolvimento, de teste, para criar esse paralelismo maior e compartilhamento dos recursos. E, por fim, uma última LPAR com outro tipo também de virtualizador aberto, né, não IBM, que é o KVM, onde eu posso também rodar X instâncias aí, de Linux. Então, o nosso foco, como eu falei, vai ser muito focado em como que eu posso gerenciar todos esses recursos e qual a melhor maneira de virtualizar dentro dos conceitos do Prisma, que o Prisma proporciona, com foco aqui nessa apresentação, nesse mundo aqui da esquerda, que é uma LPAR de ZOS, né, rodando aí alguns middlewares, e também aí com alguma mescla em alguns pontos conceituais de Coupling Facility e também de Linux, tá? Então, para começar essa discussão, eu vou parar de compartilhar aqui minha tela, passar para o Fernando, porque aí ele vai caminhar aí com vocês dentro desses conceitos, tá? E aí, como o slide dele também é cheio de animação, é melhor que ele faça o compartilhamento. Contigo, Fernando. Deixa eu... Rafa, vocês estão vendo alguma coisa ou não? Ainda não. Peraí. Ainda não. E agora? Agora sim. Agora sim. Então tá bom. Vamos lá. A Carol contou aí que eu tenho uma porção de LPARs. Aí eu tenho que... vou virtualizar meus recursos entre esses sujeitos aí. E a gente falou que a gente ia falar de processador. Só que tem um ponto assim. Então, eu não posso deixar uma bagunça. Ou seja, quem quiser usa processador a hora que quiser. Né? Eu tenho que ter um jeito de dizer quem tem direito a usar mais processador, quem tem direito a usar menos processador. E eu faço isso através de pesos. Para cada tipo de processador que eu tenho, eu vou ter um peso associado. Né? Então, vamos olhar aqui no desenho, vocês vão ver o seguinte. A partição 1, ela tem 4 processadores lógicos, CPs definidos, e ela tem um peso 600. Os amarelinhos são os IPs, ela tem um peso 400, ela tem 2. Eu tenho 2 físicos e 2 lógicos para P1. A P2 tem 2 lógicos, mas vocês vão ver o seguinte, para cada tipo de processador desse, eu tenho um peso associado. Se vocês olharem a partição 1, a partição 2 e a partição 3, vocês vão notar o seguinte, que a soma dos pesos da partição 1, 2 e 3 dá 1000. Isso quer dizer, basicamente, que a partição 1, sendo que ela tem 600 de 1000, ela tem 60%. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo, olha, amigo, da capacidade de processamento que esse CAC tem, a partição 1 tem direito a 60%. Né? Se a gente fosse fazer 60% de 1000, estando 4 processadores, a gente ia chegar num número X de processadores, né? Que agora,
Agora, o ponto importante aqui é que essa conta ficou fácil pra caramba. Por quê? Porque eu tenho um número que dá 1.000, então 600 de 1.000 é 60%. Só que essa conta não é sempre assim. O peso, ele define qual a parte que eu tenho da capacidade da máquina, segundo a soma dos pesos. Vamos olhar o zip. Quando vocês olham o zip, a partição 1 e a partição 2, cada um tem peso 400. Isso quer dizer que cada um tem 40%, né? Não. Porque a soma dos pesos dá 800. Então, 400 de 800, na verdade, eu tenho 50%. Tá? Isso é uma coisa importante, que alguns clientes botam os pesos e às vezes eles erram nas contas. Então, eles assumem que eu vou ter um peso 50%, 60% e 70% por causa do peso lá, e a soma não dá 1.000, né? Então, o peso, ele é sempre relativo em relação à soma total que os pesos têm. Vamos olhar um pouquinho agora do lado de cá, dos EVM. Então, olha só, os EVM, eu tenho 2 L pares, cada um com peso de 600, dá 1.200, cada um tem 50%. Isso quer dizer o seguinte, que cada um teria direito a usar 2 processadores, mas cada um deles tem 4 lógicos. Poxa, se eu só vou poder usar 2, por que eu tenho 4? Qual o sentido que isso tem? Isso tem sentido pelo seguinte, o Prisma é um cara bonzinho. E ele faz o seguinte, vamos imaginar que a partição 5, nesse caso os verdinhos são EFLs, ela tem um workload que só roda à noite. E a partição 4 tem um workload que durante o dia bomba direto, tá lá, mandando ver na capacidade. Puxa, ele só tem 2 processadores, eu tinha 4 disponíveis, né? Então o que o Prisma vai fazer? Ele vai falar o seguinte, olha, partição 5, você não está usando tudo isso mesmo, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou emprestar parte da sua capacidade que você teria direito para a partição 4. Enquanto você não precisar, eu vou deixar ele usar. Então, o Prisma deixa, se eu tiver um cara que quer usar muito e um cara que quer usar nada, ele pegar emprestado capacidade, portanto, ele vai pegar processadores, né? Eventualmente, se a partição 5 não estiver fazendo nada, a partição 4 vai conseguir usar os 4 processadores dela. Então, o mínimo vai ser 2, porque é esse que vamos dizer assim, a partilha justa que ele tem do total da capacidade, mas ele pode chegar a 4. Só que, vamos imaginar que eu tenho uma situação em que eu vendo isso. Eu sou uma empresa que vende capacidade. Então, eu disse assim, olha, você comprou 50% da capacidade que eu tenho aqui. Só que o outro não está usando, eu vou deixar você usar tudo. Não, como assim vou deixar você usar tudo? Amigo, você pagou 50%. Não quero que você use mais. Então, eu posso usar uma coisa chamada capping. Eu falo assim, olha, esse cara tem 50% e é 50%. O outro pode não estar usando nada, ele pode estar morrendo, ele vai usar só 50%. Tá? Então, o capping me dá isso. Só que o capping tem um pequeno problema, que é o seguinte, vamos imaginar que eu desative a partição 5. Na hora que eu desativei a partição 5, a minha conta ficou um pouquinho diferente, porque eu tinha 600 e 1.200. Então, eu tinha 50%, né? Só que como a outra partição sumiu, eu tenho 600 e 600. Então, eu tenho 100%. Isso quer dizer o seguinte, lembra aquela história? Eu vendi 2, eu vou entregar os 4, porque eu tenho 600 de 600. Eu tenho os 4 processadores para mim. Para isso, existe um segundo tipo de capping, que a gente chama de absolute capping. Nesse caso aqui da minha apresentação, eu setei ele em 3. O que eu disse para o cara? Olha, eu não quero nem saber se eu tenho direito a todos os processadores. O máximo que você usa vai ser 3. Aqui, pela conta, então, eu teria direito a 75% do equipamento. No máximo aqui eu vou poder usar, mesmo que a outra partição não existe. Então, capping, eu tenho tipos de capping diferentes. Tem um outro capping que é o capping de software, que nós vamos falar nesse momento aqui. Mas do ponto de vista do Prisma, existem 2 tipos de capping. O capping normal, que a gente chama de hard capping, mas que ele depende da soma dos pesos de quem está ativo, e, portanto, se um cara não estiver ativo, ele some. E o absolute capping, que é, independente de qualquer coisa, o máximo de processadores que eu consigo usar. Tudo bem? Então, falamos de peso, falamos de processadores. Aqui é só a telinha do HMC, onde você define essas coisas. Vamos falar um pouquinho, então, agora,
de uma coisa chamada hyperdispatch. Vocês sabem que durante muito tempo a capacidade de um processador foi aumentando com a gente mexendo com a tecnologia do processador para que ele fosse... eu vou falar de um jeito que não é exatamente o jeito correto, mas para a gente explicar as coisas, é uma simplificação que funciona legal. Que ele ficou mais rápido. Então, eu aumentava o gigahertz do processador, ele fazia um número de ciclos cada vez mais rápido, né? E eu fui aumentando a minha capacidade de processamento à base disso. Num determinado momento, aumentar a capacidade com isso começou a ser difícil. Então, a gente começou a procurar aumentar a capacidade de uma outra forma, que era aumentando a eficiência que o processador tinha no processamento. E eficiência tem uma conexão direta com uma coisa chamada cache. Eu vou explicar para vocês fazendo a seguinte analogia. Imagine que um processador é uma linha de produção. Então, eu tenho uma linha de produção e um belo dia o dono da fábrica compra um robô. Ele tinha um robô que montava um carro lá por minuto e ele tem um robô novo que monta 5 por minuto. Puxa, legal, agora eu vou montar 5 vezes mais. Só que eu tenho um problema. O problema é o seguinte. Quem trazia as peças para o robô montar era o Joãozinho e o Marquinho. E o Joãozinho e o Marquinho, eles estavam preparados para levar a peça, quando muito, para montar 2 carros por vez. E o Marquinho pegou Covid. Então tá lá o Joãozinho só levando as peças. Então, resultado, eu tenho um robô que monta 5 carros por minuto, mas que eu paguei a fortuna por ele, mas ele só monta um carro por minuto, porque o Joãozinho só consegue levar as peças para ele montar um carro. E o robô fica parado lá esperando. Ele é um robô, podia fazer um monte de coisa, é um robô rapidão, ele fica lá parado um tempão esperando eu trazer as peças para ele. Quando a gente fala de processador, a gente tem uma situação semelhante. Por quê? Porque eu tenho um processador mais rápido, que consegue processar coisas mais rápidas, mas ele também tem um insumo. As peças que ele usa são basicamente informação. 2 tipos de informação. Ele tem instrução e ele tem os dados. E os dados em instrução que o processador processa tem que estar no nível mais baixo de memória que eu tenho, que é o cache nível 1. Então, o que acontece? Se eu for processar alguma coisa, eu preciso processar a instrução tal, e ela não está no cache. O que ele faz? Ele fica fazendo ciclos, esperando essa instrução aparecer naquele cache para processar. Ou a instrução está e os dados não estão. Por aí vai. Então, para melhorar a capacidade dos processadores, o que eu fiz? Eu montei uma estrutura, uma hierarquia de caches para tentar garantir ao máximo possível que a informação, a instrução e os dados que eu preciso quando eu vou processar estejam no cache nível 1 quando eu precisar dela. Uma das coisas que ajuda muito nisso é que eu faça coisas semelhantes nos mesmos processadores. Então, se eu tenho 3 processadores, eu tenho workloads de características diferentes, eu processo um no 1, um no 2 e o outro no 3. Para tentar ajudar com isso, a história do hyperdispatch apareceu com a seguinte lógica. Eu vou fazer o seguinte. Eu tinha um processador. Lembra que o cara tinha 50% de 4 processadores. Ah, você tem 2. Mas eu tenho 2 processadores, eu tenho meus processadores lógicos. Cada hora que eu preciso de um processador, eu vou olhar qual processador que está livre, pego aquele processador. O que acontece? Da próxima vez que eu precisar processar, ninguém garante que eu vou pegar o mesmo processador, eu posso pegar outro. E isso diminui a probabilidade de eu achar as coisas que estavam processando nos mesmos caches, né? Para tentar ajudar com isso, eu criei essa ideia. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer essa mesma conta que eu fiz agora. Imaginem aqui que eu tenho uma máquina que tem um peso total somado 1.000 e eu tenho uma partição que ela tem peso 500. Então, ela tem 5 de 10. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar 5 processadores que o sujeito tem lá, físicos, com endereço e sede. É o processador 1, que está no chip 1, que está no node 1, que está no drawer 1. Esse é o seu processador. Eu vou pegar esses 5 processadores, vou dar para aquela partição e falar assim, olha, você tem esses 5 processadores físicos que são seus. E a partição 2 não vai usar esse, ela vai ter os dela. Tá? É como quando eu tenho processador dedicado, isso é muito semelhante. Eu tenho processador dedicado, ele pega um processador específico num lugar específico da máquina e dá para uma partição. E é dela. Nesse caso, processador compartilhado, cada um podia pegar cada uma hora.
Se eu botar hyperdispatch no, continua assim. Se eu botar hyperdispatch yes, ele vai começar a fazer essas contas que eu estou falando agora. Ele vai pegar um grupo de processadores físicos e vai falar, esses são VHI, da partição 1, então dá para ele. Legal. Parece ser uma boa ideia. Só que tem um pequeno problema. E se minha conta não fechar? Por exemplo, se ao invés de dar um peso 500, eu der um peso 560. Se você faz a divisão, em vez de dar 5 processadores, ele deu 5,6. Poxa, 5,6, como é que eu dou 5,6 processadores físicos certinhos? Eu não consigo dar, né? Porque eu não consigo dar meio processador para alguém. Ou, consigo, mas aí eu já não consigo fazer do mesmo jeito. Então, além do VHI, eu passei a ter um outro careta, que é o tal do VMedium. O que é o VMedium? É um processador que eu não tenho ele inteiro para mim. Na minha conta aqui, olha o que aconteceu. Eu tinha um processador, eu tinha 5 processadores quando o meu peso era 500. Quando passou a ser 5,6, eu continuei tendo 5 VHIs que eu tinha lá. Só que eu passei a ter 60% do outro. Esse 60% do outro é o VMedium. Então, eu tenho 5 VHIs e um VMedium com 60%. Só que tem uma pegadinha aqui. Se o meu peso, em vez de ser 560, for 540, o que eu teria? Eu teria 5 VHIs e 40% de um VMedium. Ele não gosta muito dessa conta, porque ele não gosta de dar menos de metade de um processador para alguém. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou diminuir o VHI. Então, em vez de eu ter 5 VHIs e 40% de um VMedium, eu vou ter 4 VHIs. E aí, para o VMedium, em vez de ter 40, eu passei a ter 140. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar 70% de 2 VMediums. Entenderam a conta? Então, o VMedium é sempre um cara que eu não tenho inteiro. Mas tem um outro cara que está aí, chamado VLOW. Vocês lembram que eu falei que, assim, olha, o meu peso dá 2 processadores, mas eu tenho 4 lógicos. Poxa, mas se o meu peso dá 2, que adianta eu ter 4? Ah, eu lembro que eu pego o processador emprestado. Mas como é que eu faço para pegar um processador físico? O processador físico é o VHI do vizinho. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho direito a 2, né? Aqui na minha história, eu tenho direito a 5, né? 5 VHIs e um VMedium aqui, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho 10 processadores lógicos. Os outros 4 vão ser VLOW. O que isso quer dizer? Eles vão ficar no estado semelhante a que eu desse um very offline para eles. Eu vou chamar de parked. Esse é um processador que ele é quase como se fosse offline. E onde é que ele vai ficar online? Lembra que eu falei que eu podia pegar o processador emprestado se eu precisasse muito e o vizinho não estivesse usando? É exatamente isso que é um VLOW. O VLOW é um processador que, no momento em que eu precisar de capacidade, precisar muito, e o meu vizinho, que é dono do processador, não estiver usando, ele vai me emprestar esse processador. E esse processador vai ser um VLOW. A gente vai entender melhor quando a gente olha como é que isso se distribui dentro da máquina, como é que isso funciona, tá bom? Um ponto importante eu falei essa história de VHI, VMedium, VLOW, mas eu falei, vou distribuir, eu tenho um processador com endereço e CEP certinho. Poxa, onde está esse processador? Cada tipo de máquina distribui os processadores de forma diferente. Numa Z13, por exemplo, o que ela faz? Ela vai pegar todos os VHIs de todas as partições que ela tem e ela vai tentar alocar da melhor forma possível. O que é da melhor forma possível? Ela vai tentar alocar todos os VHIs de uma partição dentro do mesmo chip, se não der dentro do mesmo node, se não der dentro do mesmo drawer. E ele vai pegar todos os VHIs da partição 1, depois todos os VHIs da partição 2, depois que ele alocar todos os VHIs, ele vai se preocupar em alocar os VMediums e os VLOWs de todas as partições. Isso é uma Z13. A Z14 mudou um pouquinho. Ele faz o seguinte. Eu vou alocar primeiro os VHIs da partição 1. Aloquei os VHIs de CP e os verdinhos aqui são VHIs de ZIP. E aí eu vou alocar os VMediums de CP e os VMediums de ZIP da primeira partição. Depois que eu tiver alocado os VHIs e os VMediums para todos os tipos de processador da partição 1, aí que eu vou alocar os VHIs e os VMediums da partição 2. E os VMediums da partição 2 e os VLOWs do resto, tá?
Na Z15, eu mudei duas coisas. A primeira coisa que eu mudei foi que eu vou alocar primeiro os VRAIs de um tipo de processador, no caso o CP. Depois o VMedium do CP. Depois o VRAI do ZIP e depois o VMedium do ZIP. Por que isso importa? Porque se você tiver com muitos processadores que você for cair para fora do drawer, não couber no drawer, existe a chance de que aquilo que ficar para fora do drawer vão ser processadores ZIP. Ou seja, eu estou tentando colocar o máximo de coisas possíveis, mas eu estou dando preferência para o CP no Z15. Depois eu vou pegar os VRAIs da outra partição, de CP, VMedium de CP, VRAI de CP, de ZIP, VMedium de ZIP da segunda partição. E depois os VLOs todos. Uma coisa importante para dizer é que, além de eu tentar alocar junto os processadores, eu tento alocar junto outra coisa que é muito importante, que é a memória, né? Ah, legal, eu boto os processadores num lugar e a memória no outro, isso é um problema. Na Z13 e na Z14, ele faz o seguinte. Se eu tiver metade dos meus... vamos contar uma história assim. Se eu tiver todos os meus processadores num drawer e tiver um processadorzinho, VRAI, no outro drawer, ele pega metade da memória, joga num drawer e metade da memória no outro. Para Z15, alguém olhou e falou assim, pô, sacanagem, né? Porque assim, eu peguei tudo que eu tinha de processador, de memória, eu dividi, eu só tenho um processadorzinho lá, né? Sim, eu tenho 39 processadores que de um lado, e vai que a memória que eu preciso é a justa que ficou para o outro lado, eu tenho problema. Na Z15, isso foi mudado. Na Z15, ele tenta colocar toda a memória junto com o lugar onde você tiver a maioria dos seus VRAIs, tá? É um jeito diferente e que, em tese, para mim, parece mais inteligente. Muito bem. Agora vamos pensar dentro dos EOS. Quando a gente entra para dentro dos EOS. Quando a gente entra para dentro dos EOS, eu tenho lá nos EOS uma fila de unidades de serviço que eu tenho que processar. E o meu dispatcher vai despachar essas unidades de serviço num grupo de processadores, né? Então, o meu dispatcher acorda, ele dá uma olhada na fila lá, dá um acerto na fila aqui e lá, e ele olha e fala assim, puxa, essa fila tá enorme. E ele tem duas listas de processador, uma lista com os processadores que ele tem e uma com as listas dos processadores que estão trabalhando, porque assim, tá todo mundo trabalhando em casa, né? Mas tá o sujeito lá que acorda às 6 da manhã, almoça comendo sanduíche, derrubando a gordura do sanduíche no teclado, fica até as 2 da manhã. E tem o sujeito que está lá na frente da piscina, tal. Então, assim, tem o processador que está em wait, está lá paradão, está lá fazendo nada. Aí o dispatcher olha e fala assim, caramba, eu tenho uma fila enorme de unidade de serviço para processar e tem 2 caras que não estão fazendo nada. Então eu vou acordar um desses caras e falar, amigo, vem trabalhar aqui, ajuda a limpar a fila aqui, tá bom? Eu falei que tem uma... Então, assim, eu tenho uma fila de unidade de serviço para processar e uma fila e um grupo de processadores para processar isso aqui. Na verdade, eu tenho 2 filas. Porque, lembra, eu tenho um processador ZIP. E eu falo assim, olha, o ZIP é mais barato, que processar no ZIP é mais barato, eu não cobro software e tal. Só que o que acontece? Caiu uma coisa na fila do processador normal, e ele olhou e falou, isso aqui é Java, isso aqui podia estar na fila do ZIP. Ele transfere para a fila do ZIP. A mesma coisa que aconteceu na fila do CP acontece na do ZIP. Ele tem lá o processador que está parado e tudo mais. Vamos imaginar que minha fila do ZIP esteja enorme. E vamos imaginar que eu já acordei todo mundo que eu tinha para acordar. Então não tem mais... Não dá, tá lá os caras morrendo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar o algoritmo para needs help. Na prática, eu vou pegar um processador que é da outra coisa que atende outra fila e vou falar, amigo, agora você atende as 2 filas. Você pega o cara de mais alta prioridade que for, se for da fila do ZIP, é do ZIP, se for da fila do CP, é do CP. E você passa a atender os 2. Vamos imaginar que isso não resolve o meu problema. Eu posso pegar um segundo processador e por aí vai. Na hora que eu não precisar, eu vou liberando esses processadores. Então, legal, eu já aprendi que eu tenho 2 filas. Eu tenho 2 filas e 2 grupos de processadores. Um grupo de ZIP, um grupo de CP, uma fila de CP e uma fila de ZIP. Só que eu não estou contando a verdade toda para vocês. Porque, na verdade, eu tenho mais de uma fila de CP. Por que eu tenho mais de uma fila de CP? Lembra que aquela história que eu contei? Que, para melhorar o uso do cache, eu quero processar sempre as mesmas coisas dos mesmos processadores? Com o HyperDispatch, eu resolvi um pedaço do problema.
pedaço do problema que eu resolvi. Eu falei assim, olha, eu vou deixar esse processador para o LPAR tal, mas dentro de um ZOS eu processo bilhares de coisas, né? Então, não ia adiantar, porque cada vez que eu pegar uma unidade de serviço, eu ia processar num processador lógico diferente, que ia ser um físico diferente. Eu resolvi um pedaço do meu problema, mas o outro pedaço eu não resolvi. Então, para aumentar a probabilidade de que eu processe as mesmas coisas nos mesmos processadores, eu, em vez de ter uma fila só, eu tive mais de uma fila. E, em vez de ter um grupo de processadores só, eu dividi meus processadores em grupos diferentes de processador, que eu vou chamar de nodes. Então, eu tenho mais de uma fila e mais de um node. E eu tenho um sujeito chamado WLM, que vai olhar e vai falar o seguinte, espera aí, vamos organizar essa bagunça, porque eu não quero ter uma fila lá, que nem o sujeito entra assim, fila do banco, isso aqui é a fila do supermercado, isso aqui é a fila de quem é especial, a pessoa está grávida, tem mais idade, legal. Então, eu tenho um caixa para isso, eu tenho 32 caixas para o resto. E o condenado, que a menina grávida tem que esperar numa fila enorme, porque todo mundo que tem necessidade especial ficou na mesma fila. Então, eu vou fazer um pouquinho diferente da WLM pensou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o cara que tem alta prioridade e vou distribuir entre essas filas. E vou pegar também, sim, independente de prioridade, tem aquele cara que quer matar o processador e aquele cara que quer usar um pouquinho só do processador. Então, eu vou tentar distribuir as unidades de serviço pelas filas de forma equilibrada, de forma que cada fila tenha uma variedade de processos com prioridades diferentes e com níveis de utilização de CPU diferentes. Como é que isso fica amarrando essa parte com a parte de VRAI? Então, lembra que eu falei que eu tenho nodes. Cada node desse aqui vai ter um grupo de VRAIs. Então, eu tenho um VRAI do node 1 lá, que ele está apontando para um processador que está num determinado chip, num determinado node. Tá vendo? A palavra node aparece duas vezes, mas são duas coisas diferentes aqui. Um é um node, que é um elemento lógico do ZOS. O outro é um node, que é o node onde fica o processador. Então, eu tenho lá 2 chips que estão dentro de um node. É um grupo de processadores físicos que está dentro de um DAO. Então, eu tenho um VRAI que está mapeando aquele processador lógico, onde eu tenho uma fila de caras que vai ir para aquele lugar, que é diferente da outra fila, que vai estar amarrado com o processador físico. Nesse momento, eu aumentei a probabilidade de que uma mesma unidade de serviço execute no mesmo processador físico várias vezes, para melhorar a minha utilização do cache. Mas nem só de VRAIs vive o mundo, né? Eu falei que eu tinha o VMID. Bom, poxa, mas Fernando, a gente faz o seguinte com o VMID, né? Vamos imaginar que eu tenho LP1 e LP2. E vamos imaginar que na minha conta aqui, eu tenho um com sei lá, um tem à direita 5 processadores e meio, outro 4 processadores e meio. Então, vamos fazer um acordo? Eu vou pegar um processador físico e vou dar 50% do tempo desse processador físico para uma partição e 50% para outra. Funciona a conta, né? Então, eu podia dar um processador físico, sempre o mesmo processador físico, para o VMID de um, para o VMID de outro. Isso não funciona desse jeito. Primeiro, porque a conta pode não fechar. Vamos imaginar que eu mude o meu peso. E mudei o meu peso, eu fiz o seguinte, em vez de ter 5.5, eu vou ter 5.6. Lembra que eu falei lá atrás? Aí um sujeito passou a ter 2 VMID, e o outro continuou tendo um VMID um só. Né? Porque o outro ficou com 40%, o que ele fez? Ele tirou um VRAI e ficou 2 VMIDs. E aí, eu tenho... O cara tem 70% de 2 processadores e o outro tem 60% de um. A conta não bate, não dá para pegar a mesma coisa no mesmo lugar. Então, o que vai acontecer é que quando eu falar de processadores VMID e VLOW, aquilo que ele está assinalado, e eu vou mostrar onde vocês conseguem ver onde ele está assinalado, é o que a gente chama de um home processor. Então, o home processor é um processador que está assinalado com um sujeito lá, mas ele vai tentar achar um processador no mesmo chip, no mesmo node. E que processador que ele vai tentar achar? É fácil. O sujeito tem um monte de VRAI, não tem? Lembra que eu falei que tem os VRAI que estão lá na praia? Acontece, eu não estou usando todos os meus VRAIs o tempo todo. Então o cara está em wait. Quando eu precisar de um VMID, de um VLOW, eu vou olhar um processador mais próximo do meu home address
que esteja em wait, está parado. Aí eu vou pegar aquele processador para ser o meu vMedium ou aquele processador para ser o meu VLOW. Beleza? E o que acontece se eu tiver com o meu Node sobrecarregado? Lembra, o VLOW não está ativo, né? Então, o VLOW também está parado. Eu só preciso do VLOW quando eu estiver sobrecarregado. Na hora que o meu Node estiver sobrecarregado, ativo o VLOW? Ativo. Mas antes, o que eu faço? Eu pergunto assim, para o Node vizinho, amigo, você tem uns VRAI aí para me emprestar? Então, o WLM, antes de sair unparqueando, que a gente fala, tirar daquele offline e botar offline o VLOW, ele vai pedir para a fila do vizinho se o vizinho dá uma ajuda. Se o vizinho também estiver muito ocupado, ele vai começar a falar assim, ó, pega o VLOW, acha um VRAI do vizinho que tiver em wait e unparqueia o cara lá por 2 segundos lá e depois eu penso o que eu faço, tá bom? Então, essa matemática toda ajuda a gente a entender como é que algumas coisas funcionam e por que algumas coisas a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, quando você define bilhares de processadores lógicos e você sabe que a conta de processador lógico vai entrar na conta do RMF para saber o teu percentual, se você tiver muito processador lógico, você vai ter uma conta que diz que você tem um percentual de utilização que pode não ser a verdade, né? Você não está enxergando. Você está enxergando o número de processadores que você tem ativos, tá lá um monte de VLOW que nunca vai ser desparqueado e ele está entrando na sua conta, tá? Então, algumas distorções entre MVS-BIS e LPAR-BIS podem aparecer porque você setou um número muito grande de processadores VLOWs. E processador VLOW, lembra, é o processador do vizinho. Então, ele não tem a mesma performance do processador que é seu, né? Então, isso vai afetar a performance do seu sistema se você usar muito VLOW, e se você tiver muito VLOW definido mesmo, sem usar, além de afetar a performance, vai afetar as suas métricas, tá? Aqui o mapa dos meus processadores, explicando, na verdade, lá eu já expliquei a história da memória que eu ia contar para vocês aqui. O resumo do que eu tenho para dizer é: tomem cuidado quando vocês especificarem as coisas e tentem especificar o máximo de VRAI possível e o mínimo de VLOW possível na hora que vocês derem o peso. Às vezes, um peso um pouquinho menor te dá uma performance melhor do que um peso maior. Porque se você tiver um peso 5.10, às vezes você detalhes, em vez de ser 510 e te dar 4 VRAI, 2 vMedium, se você botar ele 500, você tem 5 VRAIs e a tua performance possivelmente vai ser melhor, você diminuindo o peso, tá bom? É isso. Como é que eu vejo essas histórias aqui que eu falei para vocês? Eu vou ver de 2 jeitos. Eu pegar o registro 99 do SMF e eu tenho uma ferramenta que vê que ela vai me mostrar como os processadores estão distribuídos dentro da máquina e pelos nodes. E se eu não quiser olhar isso, na HMC eu também consigo olhar os meus vMediums, VRAIs, VLOWs, lembrando que o vMedium e o VLOW, o que eu estou vendo é só um home address. Onde é que está meu processador de verdade? Eu não estou sabendo. Carol, vou devolver para você. Continuar daí a tua parte. Tá bom, Fernando, obrigada. Deixa eu compartilhar aqui de volta. As perguntas, Rafa, eu respondi uma, mas acho que é mais legal deixar um pouquinho para o final para responder. Sim, sim. Tá bom. Então, peraí. Tá ok, né, Rafa? Sim, tô vendo. Então estamos vendo. Deixa eu ir lá pro fim. Vamos lá. Então, pessoal, assim, o Fernando, ele cobriu aí toda essa parte de como a gente consegue gerenciar, customizar e configurar
né, toda essa parte aí dos processadores, e agora eu vou entrar um pouquinho na topologia mais física, né, aqui com foco na Z15, o Fernando, ele deu uma pincelada aí em alguns conceitos, né, mas para ilustrar, aqui no lado esquerdo, a gente tem a Z15, que ela pode ser entregue, né, configurada em 5 modelos, que são determinados pela feature, que na verdade vai determinar o tamanho da máquina, o quanto que eu consigo fisicamente, a quantidade de processadores que eu consigo ter fisicamente por modelo. Então, indo de baixo para cima, no modelo de 34 processadores, eu vou ter um drawer, né, então eu consigo subir até 34 processadores, eu vou ter um drawer de processamento, ou seja, eu vou ter uma gaveta, né, que eu vou poder colocar, fisicamente vai vir da IBM alocado com uma quantidade X de memória e 34 processadores, e logicamente eu posso fazer a alocação, né, comprar, né, adquirir esses processadores. No modelo seguinte, que é esse Max 71, eu vou ter 2 drawers, né, então esses processadores eu vou ter mais ou menos, esse número pode variar de máquina para máquina, depende da fabricação, mas em linhas gerais eu vou ter na primeira gaveta 35 processadores e na segunda 36. No modelo 108, eu passo a ter 3 gavetas, e aí a divisão fica 35, 36 e 37. No modelo 145, 4 gavetas, 35, 36, 37, 37. E no modelo máximo, né, que é o maior, configuração da Z15, com 190, eu vou ter aí até 5 gavetas de processamento com a distribuição de 36, 38, 39, 38 e 39. Então, suponha que a instalação tenha, de fato, uma partição lógica de ZOS que tenha 39 processadores configurados, entre CPs, ZIPs, né? O que o Prisma vai fazer? Ele vai pegar entre essas 5 gavetas, supondo que a gente está trabalhando com esse roxinho aqui, que é o máximo, e vai colocar essa partição aonde ela couber melhor, para evitar que os processadores fiquem distribuídos ao longo de todos essas gavetas, esses drawers de processamento. Então, o Prisma, ele tem essa inteligência, né? E ele evita ao máximo, então, esse tipo de situação de drawer, né, de cross-gaveta, para processador e também para a memória, tá? Bom, o que mais, né, como que essas gavetas são divididas? Então, supondo aqui que a gente está falando ainda na divisão máxima, né, de uma Z15 de 5 drawers. Cada drawer eu vou ter o conceito de node, que na verdade na Z15 a gente não fala mais node, a gente fala cluster, né, nem na Z14. O node, ele era um conceito mais utilizado na Z13, mas, então, aqui era uma imagem, né, eu acabei não alterando, mas onde está node, leia cluster, que é uma divisão lógica dentro dessa gaveta, e física também, na verdade, por causa de uma divisão de memória entre clusters de memória, tá? E aí eu vou ter os chips, né? Os chips de processamento, C1, C2, C1, C2, dentro de cada um dos clusters ou nodes. E isso de forma crescente. Então, lembra que eu falei, né, que o Prisma ele vai fazer a alocação aqui conforme a inteligência dele considerar o mais adequada para otimizar a performance da máquina. Dentro dessa otimização, ele faz um conceito também de isolamento, né, por pool de processador. Então, começando da direita para a esquerda, ele vai sempre priorizar aquelas partições de coupling facility, né, onde roda o CFCC, que eu expliquei lá no meu primeiro slide, e que vai ter os processadores ICFs. Então, tendo uma máquina que eu tenho partições, imagina, de ZOS, de Coupling Facility e de Linux, o Prisma ele vai se rearranjar aqui para fazer essa divisão, colocando as partições de coupling
do maior drawer numérico, né, para o menor. Então, supondo aqui que eu tenho uma partição de coupling com 6 processadores, esses 6 processadores vão ser alocados dentro desse drawer e dentro do último drawer, dentro do último nó, e seguindo aí os conceitos também dos chips, né? Em seguida, ele vai pegar os IFLs e vai alocar logo após os ICFs, e só depois, né, não só depois porque não é uma ordem, mas finalmente a parte de ZOS, ele vai fazer ao contrário, ele vai pegar da esquerda para a direita para priorizar os drawers dentro desse pool, né? Então, para tentar um isolamento, para que os recursos, por exemplo, de memória, fiquem isolados e também que a gente evite que os caches sejam compartilhados ou coisas desse tipo. Então, uma da inteligência aí que o Prisma entrega dentro desse conceito onde os recursos são colocados, são alocados, tá? E na Z15, baseado em alguns feedbacks de clientes mesmo, principalmente os clientes que têm grandes partições, né, que têm sistemas mais parrudos, e acho que o Fernando até já comentou isso, né, o Prisma da Z15 entregou algumas melhorias, né, seja de coleta de informação que ele faz dentro do dump, entre outras, mas o mais significativo aqui para a gente, né, dentro desse público, é tentar colocar o mais próximo possível os vertical mediums dos vertical high, né, então o Fernando aí passou por todos os conceitos e alguns cenários. Então, suponha que a minha partição, ela tem, vou extrapolar bastante aqui, tá? 30 vertical high e 8 vertical medium, não façam essa configuração, mas se suponha que tivesse, eu vou ter uma situação e 5 vertical low. O Prisma da Z15, diferente da Z14, ele tenta alocar os vertical highs, os vertical mediums mais próximos do vertical low possível, tá? E o mesmo com a memória. Então, a gente tinha uma situação, por exemplo, de uma partição que todos os processadores do tipo CP podiam ficar dentro de um único drawer, né, do drawer 1. E o zip dava uma escorregada e ia lá para o drawer 2. Não é uma configuração ótima, mas por serem processadores de pools diferentes, não implicavam tanto em overhead de performance. Existia algum penalty, mas não tão grande. Porém, a memória era dividida igualmente entre ambos os drawers, porque tinha processadores em ambos, mesmo tendo só um ou dois zips lá sozinhos. Então, na Z15, o Prisma ele ficou mais inteligente para trazer a memória daquela partição alocada para onde eu tiver maior quantidade de processadores entitlement, né, ali alocados e ativos para aquela partição. Então, esses são as duas principais pontos, né, que o Prisma entrega de diferente na Z15. E aí, pessoal, a gente tem 4 minutinhos aí, que eu acho que é importante ter umas perguntas interessantes no chat para a gente responder, né, Rafa? É isso aí. Acho que vocês querem tem 2 aqui, vocês já responderam. Vocês querem comentar aqui sobre o CFCC e o SCC? Vamos voltar as câmeras aqui. Sumiram as outras, Rafa? Não, na verdade, as outras eram minhas e eu tirei por conta do tempo, mas tá bom. a gente pode também comentar aqui, se a gente sobrar um pouquinho de tempo. Tinha uma pergunta interessante sua, qual a diferença de colocar todos os processadores em vertical high ou dedicar, né? Isso, a diferença, na verdade, né? A diferença de ter uma configuração dedicada, né? Ou esse VHigh. Tá. Fernando, me corrige aí, ou complementa, mas Você no momento que você coloca... câmera, o pessoal quer ver vocês não estão aparecendo. Tá. Peraí. Aí. Apareci? Sim.
Tá. Só o Fernando que tá black mode. Fernando. Então, Fernando, aí complementa ou adiciona alguma coisa, mas do meu ponto de vista, né, a grande diferença é flexibilidade. Porque quando você coloca tudo em vertical high, é como se você estivesse dedicando aquele processador para aquela partição, ele fica 1 para 1. Mas ainda existe uma possibilidade de alguma situação, uma necessidade que você precise alterar os pesos da partição, dê um pico inesperado ou algo do tipo, você tem uma certa flexibilidade de conseguir fazer o share. Não sei, Fernando, você quer adicionar alguma coisa? Eu acho que o principal ponto é o seguinte, que o processador dedicado, ele é o que ele é. Então, se eu dei 5 processadores dedicados para você, você tem 5 processadores. A boa notícia é que ninguém vai usar teus 5 processadores. Lembra que eu falei que podia pegar emprestado? Ninguém pega emprestado processador dedicado, né? O outro lado, lembra que o sujeito tem VLO? Eu falei, mas assim, o processador VLO, ou seja, eu ter mais processadores lógicos do que eu tenho direito pelo meu peso, me possibilita, na hora que eu precisar muito e o vizinho não estiver usando, de eu pegar emprestado dele. O cara que tem processador dedicado não tem essa opção. Isso. Eu tenho 5 processadores, ele tem 5. Mas ele está morrendo e o outro não está usando nada. Não interessa, eu tenho 5 dedicados, porque eu não consigo ter dedicado e compartilhado junto. Ou é dedicado ou é compartilhado. Tá? Então, assim, o processador compartilhado tem essa vantagem. E o dedicado também isola o cara do outro lado. Né? Isso aí, bem nessa linha de ter a flexibilidade para poder gerenciar melhor os recursos. Quanto às questões, né, eu respondi aqui a primeira, então, só resumindo, o CFCC, ele atua como um firmware, né, de controle ali para partição de coupling facility, então, nesse caso, a gente não tem um sistema operacional tradicional, um ZOS, Linux ou algo do tipo, porque ele já atua como um hypervisor adicional ali para gerenciar, tá? Então não é necessário ter um sistema operacional nomeado. E o Security Service Container, como ele atua no conceito de serviços embutidos, né, appliances, então, dependendo do appliance, ele vai ter um sistema operacional já ali agregado, né, para o devido propósito ali do appliance, tá? Eu acho que o outro Fernando respondeu, Só né? acrescentar na prática, o appliance, o sistema operacional que ele tem lá é um Linux, né? Então, na maioria. Ele vai carregar um Linux lá e dentro daquele Linux vai rodar alguma coisa, só que é um Linux fechado, né? Isso é uma appliance, ou seja, eu não conseguia lá acessar o root do Linux e tal. Ele é um Você não precisa se preocupar com ele, na verdade. Né? O fato dele ser Linux, no fundo, é irrelevante. E a outra você respondeu aqui, né, Fernando? Só assim, explicando melhor. A pergunta foi, se eu tiver 3 partições e quiser dar o mesmo peso para as 3, eu tenho um problema matemático aí, né? Se eu pegar as 3 e der 100 para cada uma, ou der 200 para cada uma, ou 300 para cada uma, eu vou ter 1/3 da capacidade para cada uma delas, né? Agora, puxa, eu queria que a conta desse sempre 1000. Muita gente gosta disso porque você bate o olho e você vê a percentagem. A conta não precisa dar 1000, não precisa dar 100, não precisa dar nada. Mas se a conta dá 1000 e você vê que o cara tem 650, você fala, é 65%. Então, muita gente gosta que a conta dê 1000. O problema é que, se eu divido por 3, a matemática nunca fecha. Então, nesse caso, eu teria que ter 333, e um sujeito ia ter 334. Na prática, esse terceiro dígito aí acaba não fazendo diferença nenhuma ou praticamente nenhuma, tá? Então, se eu quisesse que desse 1000, eu dava um ponto de peso a mais para uma e o resultado final ia ser igual, tá? Bacana. Pessoal que está assistindo aqui, vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? A gente também já chegamos aqui no nosso horário. Vou trazer o pessoal de volta aqui. Eu acho que não tem dúvidas adicionais escritas, porque eu vou chutar que tem dúvida, pessoal. Não foi conceitos tão básicos, né, como prometido.
Mas um comentário que eu vou fazer com relação ao conteúdo que vocês trouxeram hoje, ele é muito legal, não só do ponto de vista de a gente entender como realmente funcionam aí as entranhas do mainframe, mas também mostra, né, como tudo que acontece por trás dessa máquina, né? A gente cria uma LPAR, instala uma partição, sai usando e tem uma série de serviços, toda a questão de segurança, disponibilidade, que são as coisas mais comentadas, e por trás dos panos, né, under the hood, a gente tem, a gente nem entrou muito no detalhe no Millicode, a gente falou um pouquinho, né, só um pouquinho sobre Prism, o Prisma, é muito legal a gente ver a quantidade de tecnologia e tudo que está sendo feito por trás, principalmente porque não são pontos que a gente comenta muito, mas também mostra, né, o diferencial da tecnologia, o diferencial da plataforma. Então, quando a gente escuta muito aí, eu uso virtualização XYZ, eu uso aquela que é mais fácil, ou é mais intuitiva, ou é isso, ou é aquilo, mas a gente não sabe, né? A gente não escuta falar de tudo que tem por trás. E para a gente aqui, que é desse mundo de mainframe, acho que para todos vocês aí, principalmente quem entendeu tudo, né, entendeu 100% do conteúdo aqui, é muito legal vocês disseminarem essa tecnologia, explicarem a diferença, porque quando a gente está aqui numa, entre aspas, né, numa batalha de arquitetura, essas coisas importam. A gente mencionou aqui a palavra de performance um pouquinho, a gente falou a questão de afinidade, né, local desses processadores, tudo isso impacta, né? A granularidade que a gente consegue ter com compartilhamento desses processadores, né, VLow, VHigh, VMedium, tudo isso impacta, né, e dá poder para quem tem essa tecnologia para atingir seus resultados de negócio. Então, é mais do que o conceito em si que vocês trouxeram aqui para a gente hoje, eu achei muito legal mesmo ter essa vivência, são vários conceitos que eu mesmo não conhecia, e aprendi bastante aqui hoje. Então, já fica aqui também o meu agradecimento pelo trabalho que vocês tiveram de montar essa apresentação e compartilhar com a gente. Obrigada, Rafa. Obrigada aí pela condução também e o pessoal aí pela participação. Qualquer dúvida, a gente tá por aí. Pessoal, obrigado pela oportunidade de falar para vocês. É sempre um prazer estar aqui na Iniciativa Z, né, falando de coisas que a gente gosta de entender e gosta de falar, né? E agradeço a atenção de vocês e fico à disposição, como eu falei aqui, também, se algum ponto aí não ficou tal, sintam-se à vontade de entrar em contato, perguntar, a gente terá o maior prazer de ajudar a esclarecer qualquer coisa. Legal. Pessoal, com isso eu vou encerrar a nossa sessão de hoje. Quarta-feira tem mais, tá? A gente tem a nossa próxima sessão. Lá no nosso grupo de Meetup, elas já estão, aliás, todas da sessão do resto do ano já estão lá disponibilizadas. Não deixem de se inscrever para as próximas. Vou fazer só um disclaimer aqui, eu não sei quantos de vocês já perceberam, mas a plataforma do Meetup, ela está com um probleminha de horário, tá? No aplicativo está mostrando um horário, no site está mostrando outro horário, mas lembrem, pessoal, nossas sessões são todas às 10 horas, sempre às 10 horas, tá? E se vocês não conseguirem por algum motivo, manda uma mensagem lá no grupo, a gente compartilha o link com vocês. Mas o pessoal do Meetup já está trabalhando para resolver essa questão que tem a ver aí com o horário de verão, e eu espero ter isso normalizado o mais breve possível. Bom, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Obrigado, Fernaf, obrigado, Carol. Espero ter vocês de volta aqui no ano que vem, tá? E a gente se vê nos corredores da IBM, e o pessoal aqui a gente se vê nos corredores da Iniciativa Z. Os corredores. Os corredores. Legal, pessoal. Falou, gente. Valeu. Falou, gente. Muito obrigado. Bom semana para vocês. Até mais. Tchau, tchau.